Brasil voltou ao mapa da fome. São mais de 10 milhões de pessoas sem alimentos suficientes e adequados. Os dados são referentes aos anos de 2017 e 2018 e foram divulgados pelo IBGE agora em setembro. É sobre esse assunto que eu converso com Flávio Valente, médico e pesquisador do Departamento de Nutrição da UFPE, e com Ana Segal, médica sanitarista, epidemiologista e professora aposentada do Departamento de Saúde Coletiva da Unicamp. Muito obrigada pela participação de vocês hoje aqui no Opinião Pernambuco. Eu vou propor que a gente primeiro discuta esses dados que foram apresentados aí pelo IBGE, numa pesquisa que foi feita ainda num cenário anterior à pandemia. E depois a gente tente colocar essas informações num contexto mais contemporâneo, que é esse contexto aí de pandemia, de uma economia esgarçada e um número muito alto de desempregados. Mas vamos começar pelo cenário, né, apresentado pela pesquisa de 2017 e 2018. Primeira pergunta vale para os dois. Por que voltamos ao mapa da fome? Vou começar com o senhor, doutor Flávio, e depois a doutora Ana responde a mesma pergunta. A crise que se instalou no país a partir de 2015, uma crise política e econômica séria, certamente afetou gravemente isso daí. As medidas tomadas no sentido de cortes de investimentos sociais, já a partir de 2015, 2016, certamente influenciaram os dados que a gente está vendo aí em 2017 e 2018. E eu acho que a situação é uma situação grave, né? Porque o país vinha com uma política de segurança alimentar razoavelmente estabilizada, com investimentos na área de agricultura familiar e com apoio a comunidades tradicionais e tudo mais, e especialmente o programa de suplementação também da renda das famílias, através do Bolsa Família, tinha reduzido bastante as diferenças sociais, as desigualdades, inclusive com a questão da aposentadoria rural, que tinha também ajudado a fazer isso. Nós tivemos uma redução significativa nesses últimos 15 anos. Infelizmente, os dados mostram um retorno aos dados de 2004, em termos gerais, e 2009, em termos das medidas mais específicas, o que é grave mesmo, quer dizer, é um retorno de 15 anos, né? É impressionante. E demonstra como o problema no Brasil é um problema muito mais grave do que somente uma coisa superficial. É um problema estrutural que tem que ser tratado estruturalmente, que medidas parciais, como as políticas que tinham sido estabelecidas, que não tinham mexido nas estruturas, não resolvem o seu assunto. Nós vamos ter que partir para coisas muito mais sérias se queremos acabar com a fome no país. Doutora Ana, a senhora gostaria de acrescentar alguma coisa em relação ao que já foi dito por doutor Flávio? Concordo com o que o Flávio está dizendo, quer dizer, a gente começa tudo isso com uma crise política muito séria, que já foi, né, toda a sequência, né, de ações, né, das nossas elites e do nosso parlamento, ainda já no início de 2014, já com a negação da vitória, né? Quer dizer, já se contestava a reeleição da presidenta Dilma, e 2015 isso ficou muito grave, com as tais pautas-bombas, né? Então, nós começamos, na verdade, com uma crise política muito séria, né? Que foi desembocar no desarranjo da economia do país. Nós tínhamos praticamente pleno emprego em 2014, e já em 2015 começaram a elevar as taxas de desemprego, para chegar, né, agora, né, na vigência, nesse ano agora. Hoje o IBGE divulgou dados de ocupação, mostrando que nós temos desocupados
13 milhões, né? 13% da força de trabalho no Brasil está desocupada hoje. Então, essas coisas a gente não consegue separar a crise política da crise econômica, né? Elas se retroalimentam, né? Começou com a crise política, mas aí a coisa vai se agravando, chegando, é claro que com isso, né? O impacto dessas coisas, dessa situação, acaba caindo nos de sempre, né? Os mais pobres, os mais vulneráveis, né? Em 2013, a pesquisa da PNAD do IBGE mostrou que nós tínhamos no Brasil 14, quase 15 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar grave, que é um certo eufemismo, né, para substituir a palavra fome, né? Porque, na verdade, é isso, falta comida na casa e as pessoas passam algum período, geralmente é no final do mês, quando não tem mais recurso, né? Acabou o recurso, e aí as pessoas realmente passam por muita dificuldade. Então, eram quase 15 milhões de pessoas nessa época. Em 2013, com todas essas iniciativas que o Flávio estava falando, né? Nós tivemos entre 2003 e 2013, o salário mínimo aumentou 74%. Isso tem um reflexo na massa salarial toda, né? Então, a gente teve ganhos salariais em todas as faixas de renda a partir dessa recuperação do salário mínimo. E a insegurança alimentar grave caiu para menos da metade, né? Para 7 milhões de pessoas. O Nordeste, que foi o alvo inicial das políticas públicas do governo em 2003, com aquela caravana que foi para as cidades do interior do Nordeste, né, para mostrar o que era fome para os nossos parlamentares e para os ministros, o Nordeste teve uma recuperação fantástica nesse período, né? A redução da insegurança alimentar grave no Nordeste entre 2003 e 2013 foi de 57%, né? Quase 60%. Então, assim, nós vivemos um período de muito progresso em termos de redução do sofrimento das populações mais vulneráveis, né? E agora, agora não, há 2 anos atrás, como você bem salientou, nós temos um retrocesso, né? De novo, a patamares de 2009, algumas coisas de 2003, né? Eu tenho dito que nós temos que repetir o mantra. Nós tivemos sucesso há década, nós tivemos 10 anos, né? Ou talvez 15 anos, né? Mas em 10 anos de sucesso foi necessário apenas 5 anos para desmantelar tudo, né? Para destruir tudo, né? Constrói-se lentamente, destrói-se muito rapidamente, né? Doutor Flávio, quais são, no seu entendimento, as principais políticas públicas de segurança alimentar no Brasil e se essas políticas públicas de segurança alimentar estão, de algum modo, sendo desmontadas? Olha, na realidade, a pergunta deve ser ao contrário. O que não foi desmontado? Na realidade, tudo foi desmontado. A primeira coisa que foi desmontada em 19 foi, antes de 19 já, né? Foram os gastos constitucionais com a área social. Quando se congelou todos os gastos sociais nos próximos 20 anos, isso é um absurdo, isso é um crime contra os direitos humanos e contra a luta contra as desigualdades. Então, isso aí já foi a primeira coisa. A segunda coisa que foi gravíssima, né, foi o desmonte dos CONSEA, do Conselho Nacional de Segurança Alimentar, em janeiro de 19. O CONSEA foi desmantelado e, com ele, foi desmantelado toda a parte de coordenação da política também de segurança alimentar no governo federal. Ou seja, acabou-se a política nacional de segurança alimentar a nível federal, pelo menos, a nível de coordenação federal. E, fora isso, todos os programas básicos da política estão sendo não implementados.
O PAA está sendo implementado muito, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, que é um programa central, está sendo implementado muito aquém do que deveria estar sendo. O programa da Pronaf, que é o programa de crédito rural para famílias da agricultura familiar, também não está sendo implementado. A reforma agrária parou de ser implementada. A demarcação de terras está sendo revertida com intrusão em várias áreas, com apoio do governo federal, por parte de garimpeiros e tudo mais. O desmatamento está acontecendo deslavadamente, fogos destruindo os biomas principais da terra. E o apoio a toda a proteção do meio ambiente também está sendo destruído, sendo negado, vetado, destruído pelo CONAMA, quer dizer, o órgão que seria responsável pela sua proteção. Quer dizer, nós temos o absurdo dos órgãos que estariam a cargo de proteção estarem fazendo o desmonte. A própria Fundação Palmares, que é a fundação que seria responsável pela promoção dos quilombolas, o reconhecimento das terras, é uma fundação que hoje tem uma política racista. O presidente é racista. Quer dizer, como é que pode ter uma fundação que apoia os quilombolas ter um presidente que é racista? É inaceitável, né? E, sem dúvida nenhuma, a gravidade da destruição, da estabilidade jurídica das terras indígenas é um dos principais problemas de insegurança alimentar para esses povos, inclusive na questão do Conavid. Então, acho que nós estamos vivendo uma situação... E a merenda escolar, que era um programa que vinha sobrevivendo a duras penas a todos os ataques, sofreu um ataque frontal do STF, né? Quando o ministro Dias Toffoli aceita um recurso do governo do Estado do Rio, dizendo que não tem dinheiro para distribuir alimentos durante a pandemia para as crianças, que é um absurdo, que isso não é verdade, o dinheiro existe, a questão é de alocação, e é um absurdo o judiciário dizer que o judiciário não tem nada a ver com a implementação de políticas públicas, que isso é coisa do executivo. Quer dizer, a negação dos direitos humanos. Então, nós estamos num momento de negação de tudo. E eu acho que a negação, e como Josué de Castro dizia, né? Mas ele continua dizendo, na realidade, ele continua vivo nas nossas almas aqui. Ele dizia o seguinte, que o país que não tem uma política de segurança alimentar tem uma política de alimentação, sim. Ela se chama Política Nacional de Fome. E eu acho que é exatamente o que nós temos. Hoje nós temos uma política nacional de fome. E o país já vai sair do mapa da fome no final desse ano, sem dúvida nenhuma. Vai entrar, né? Doutora Ana, doutor Flávio, a gente faz um intervalo agora curtinho e volta daqui a pouco. Até já. Estamos de volta para o segundo e último bloco do Opinião Pernambuco. O tema de hoje do nosso programa é o aumento da fome no Brasil. Dados divulgados pelo IBGE indicam um crescimento da insegurança alimentar em 3 níveis: leve, moderado e grave. Os convidados de hoje do nosso programa são Flávio Valente, médico e pesquisador do Departamento de Nutrição da UFPE, e Ana Segal, médica sanitarista, epidemiologista e professora aposentada do Departamento de Saúde Coletiva da Unicamp. Lembrando para você que o Opinião Pernambuco também é veiculado pela Rádio Universitária FM e pela Rádio Universitária Paulo Freire AM. Doutora Ana, no bloco anterior, a senhora comentou citou a região Nordeste como alguns progressos tinham sido feitos nesta região em anos anteriores, no que diz respeito à segurança alimentar. Eu quero trazer aqui para a senhora dados, então, dessa pesquisa do IBGE, divulgada agora no último dia 17,
e vou pedir para a senhora comentar. Especificamente sobre a região Nordeste. A pesquisa diz que somente 49,7% dos domicílios do Nordeste têm acesso pleno e regular aos alimentos. Ou seja, mais da metade dos domicílios da região Nordeste estão ali na régua da fome, na régua da precariedade alimentar. Por favor, doutora Ana. Então, eu tinha comentado antes, né, que o Nordeste tinha, em 2003, um pior cenário, e isso melhorou muito até 2009. Para vocês terem uma ideia, em 2013, eram 1,7 milhões de domicílios no Nordeste com muita precariedade alimentar, ou seja, sem acesso aos alimentos. Isso reduziu para 950 mil em 2009 e voltou a 1,2 milhão em 2018. É uma situação muito triste, né? Porque o Nordeste vinha num processo muito virtuoso, né? de melhora das condições da sua população. Esses 49% em situação de carência alimentar, aliás, de segurança alimentar, que é de acesso pleno aos alimentos, é basicamente o que se via em 2003, né? Ou seja, entre 2003 e 2009 a gente tinha esse panorama, né? de pessoas residentes no Nordeste com acesso adequado aos alimentos. Então, o retrocesso foi muito grande. É interessante notar, que eu acho que isso dá uma certa esperança para a gente, que esse retrocesso no Nordeste ele foi um pouco menor do que o retrocesso de outras regiões também com vulnerabilidades, tipo o Norte, o Centro-Oeste, né? Ou seja, as políticas do período entre 2003 e 2013, as políticas para o Nordeste nessa área, o esforço dos estados nordestinos nesse período, ainda tem um certo fôlego para reduzir um pouco o impacto dessa situação negativa que estamos vivendo. Apesar de que é muito grave, né? Mas assim, numa certa um pouco mais lento, né? Então é um retrocesso muito grave, né? Mas a gente tem esperança que terminada, que se tudo se for possível, se a população ajudar, se a gente tiver um panorama um pouco melhor, é possível que a gente pare esse processo e possa, com políticas, rever nossas políticas, como o Flávio estava dizendo, né, que foram políticas tão importantes, né? Só o salário mínimo, o aumento de renda foi fantástico, né? Então, eu acho que é uma situação muito triste, né? A gente tem mais de 50% da população do Nordeste vivendo em situação de carência alimentar, e a gente tem 7,1% em situação de experimentando fome, né? Dos domicílios do Nordeste. Então, isso é muito, muito triste. Doutor Flávio, o senhor no bloco anterior citou Josué de Castro, que também pautou o debate internacional sobre a fome como um problema social, né? E não como uma fatalidade. Então, me lembrando de Josué de Castro, eu vou trazer um outro dado da pesquisa e vou pedir para o senhor comentar esse dado. O dado é o seguinte: 6,5 milhões de crianças com menos de 5 anos em domicílios brasileiros viviam, na época da pesquisa, com algum grau de insegurança alimentar. 6,5 milhões de crianças com menos de 5 anos de idade. Essa é a maior tragédia de todas, né? Porque nós estamos perdendo o nosso futuro. Um país que não investe nas suas crianças,
É um país que está cego, míope. Olha para a ponta do pé. Está dando tiro na ponta do pé, na realidade. Está tirando a ponta do pé com tiro, a tiros. E é o que nós estamos fazendo hoje. A menção que eu fiz, por exemplo, ao programa de merenda escolar, que foi cortado pelo STF, é um exemplo dessa miopia, da não prioridade. Apesar de estar escrito na Constituição Federal que é prioridade, apesar de estar escrito em todos os tratados internacionais que o Brasil é signatário, que a criança é uma prioridade absoluta. O próprio ECA expressa isso, que deveria ser uma prioridade absoluta, mas, infelizmente, parece que falta a inteligência aos nossos dirigentes nesse momento. Eu acho que a pior situação é o seguinte: uma criança que tem fome num dia, ela não recupera essa fome depois, entende? Não tem como recuperar. Os efeitos são irreversíveis do ponto de vista, em certos níveis irreversíveis. Pode até reverter do ponto de vista funcional, mas do ponto de vista estrutural, as crianças sofrem consequências irreversíveis, com dificuldades de desenvolvimento, dificuldades afetivas, dificuldades emocionais e dificuldades de aprendizagem, entende? Então a situação é realmente grave, muito grave. Eu vou trazer agora um dado, doutora Ana, da pesquisa, com um recorte aí nos domicílios a partir de cor e raça. Em relação à segurança alimentar, os brancos são aqueles em situação mais privilegiada. Os amarelos e os indígenas são aqueles em situação de maior precariedade. Aí eu também vou pedir um comentário seu nesse recorte. Os dados que eu trouxe são de segurança alimentar. Brancos lá no topo da pirâmide e índios lá na base da pirâmide, ou seja, os mais vulneráveis. Olha, eu faço uma leitura um pouquinho diferente sobre esse dado por razões de método. A gente tem a POF, ela não consegue abordar domicílios indígenas, por exemplo, os aldeados, os que estão os ribeirinhos, basicamente população indígena que está em área periurbana ou urbana. E, além disso, tem uma população maior de orientais do que de indígenas na pesquisa. Então, a comparação mais adequada desse dado é em relação aos brancos e os negros, porque esse sim dá uma dimensão das desigualdades no Brasil racial, que já vem de longa data, né? Então, a situação da população autodeclarada branca, do ponto de vista de acesso aos alimentos, está em situação muito mais privilegiada do que da população que se autodeclara negra, né? Que para o IBGE é a somatória dos pardos e dos pretos, né? Então, assim, essa é a comparação mais pertinente para esses dados. Nós temos uma desigualdade racial no Brasil muito grande. É claro que a gente sabe, por outras pesquisas, que a situação dos indígenas é muito pior, né? A gente tem estudos da FIAM que o Flávio coordenou, mostrando insegurança alimentar grave em mais de 50% dos domicílios pesquisados. E tem outras pesquisas Brasil afora mostrando a mesma coisa. Mas a desigualdade é muito grande. Sim. Doutora Ana, eu vou ter que lhe interromper. A gente tem 1 minuto para fechar o programa. 30 segundos para cada um de vocês responder uma última pergunta. Se a fome atenta contra a dignidade humana, que país somos nós? Doutor Flávio e depois doutora Ana, por favor. Pergunta difícil, né? Eu acho que nós somos um país que precisa se rever. O povo brasileiro precisa ter tutano de tomar coragem na cara, de votar em gente que acredita no povo brasileiro, que quer o melhor para o povo brasileiro. É isso que tem que acontecer. Enquanto a gente votar em gente que não acredita no povo,
que quer que morra, que prefere a morte à vida, nós não vamos ter saída. Doutora Ana. Bom, por tudo isso, nós somos um país infeliz, né? Muito infeliz. Né? É impossível a gente olhar para um semelhante nosso e não se compadecer da situação. Né? É claro que só a solidariedade não basta, mas a solidariedade é necessária. Precisamos de políticas públicas, precisamos de um Estado mais inclusivo, né? Porque, de fato, nós vivemos uma sociedade, uma tragédia na nossa sociedade, uma sociedade muito triste. Né? A maior parte da população vive em situação muito triste. Muito obrigada pela participação de vocês hoje aqui no Opinião Pernambuco. Torço para que tenhamos futuramente um encontro para tratar de boas notícias. Muito obrigada mais uma vez.